Então, assim, se você vai trabalhar em nuclear, primeiro, o país tem que ter uma organização para lidar com esse problema. Segundo, você tem que ter agências de controle para controlar a parte da utilização dele. E depois você tem que ter a capacidade de ser usuário. Tudo começou com a bomba nuclear, né? Então já começou pelo lado errado, e não pelo lado certo. E você olha na área nuclear, o Bill Gates está fazendo um reator nuclear, Terra Power, né? Está desenvolvendo nova geração de reatores. Fala pessoal, beleza? Bom, meu nome é André Pita e estamos começando mais um podcast Caterinfra, o seu podcast de infraestrutura. E hoje a gente vai falar sobre energia nuclear. Para falar do assunto, estamos aqui com o sócio-diretor da Cater, João Carlos. E eu vou apresentar o nosso convidado aqui, né? Dr. José Augusto Perrota. Ele é engenheiro de fortificação e construção pelo Instituto Militar de Engenharia, mestre em engenharia nuclear pelo Instituto Militar de Engenharia e doutor em tecnologia nuclear pela Universidade de São Paulo. Ele é especialista em engenharia de núcleo de reatores nucleares, engenharia do combustível nuclear, reatores de pesquisa, reatores de potência tipo PWR, desempenho sobre irradiação do combustível nuclear, gestão de empreendimentos nucleares, gestão e coordenação de grupos multidisciplinares de pesquisa e engenharia, além de ser pesquisador emérito do IPEM e também é coordenador do Reator Multipropósito Brasileiro, RMB. Perrota, seja muito bem-vindo. Muito obrigado aí por compartilhar um pouco da sua experiência aqui com a gente. Boa tarde, obrigado ao João e ao André por me convidarem. É um prazer falar sobre energia nuclear, sobre o que nós fazemos no país e a importância desse tema para o país. Obrigado aí pela oportunidade. Antes de começar as perguntas aí, a gente vai presentear você com o nosso livro, que é Estradas do Mundo 2. Pessoal, quem quiser, basta seguir a gente nos links nas redes sociais que você vai ter acesso ao livro aí para compra, enfim. É um livro, na verdade, que mistura um pouco da nossa paixão de estrada com um pouco de turismo aí. Mas não tem nada técnico aí, mas é... Muito bom. É uma leitura mais descontraída, assim. É mais para quem quer viajar, né? Muito bom. Vamos lá. Perrota, assim... Todo mundo já ouviu falar em energia nuclear, enfim, mas você consegue... Talvez não seja fácil, mas resumir o que seria? Eu acho que é simples. A gente vai seguindo o caminho das palavras e aí talvez explique, né? Então, a primeira coisa, o que é nuclear? Nuclear vem do núcleo do átomo. Então, a gente está falando da energia que vem do núcleo de um átomo, né? O átomo é constituído do núcleo com partículas, prótons, nêutrons, e ao redor os elétrons. Então, as reações químicas ocorrem com os elétrons. E as reações nucleares e as propriedades nucleares ocorrem dentro do átomo. Nós estamos falando de um espaço de 10 a menos 14 metros. Nossa. Né? E tem uma energia fantástica associada. Então, assim, para exemplificar, o que nós vamos tirar desse núcleo do átomo para transformar essa ciência nuclear em tecnologia nuclear, fazer inovações e aplicar para a sociedade. A grande importância é trazer a ciência até a sociedade e ela utilizar em produtos e serviços. Mas só para completar isso, no núcleo, dois itens são importantes. O primeiro são as reações nucleares, que geram muita energia. Tipo, o átomo mais simples no universo, que tem maior quantidade de hidrogênio. Se eu juntar dois átomos de hidrogênio, dois núcleos de hidrogênio, eu vou fazer a fusão nuclear. Tá. Só olhar para o Sol, nós estamos vendo a fusão ocorrer. Altíssima energia, núcleos de hélio, de hidrogênio se juntando e formando os vários átomos que vão ser formados, que depois, quando resfriar, é o que nós vemos aqui na Terra. Desde o hidrogênio, que tem um próton, até o urânio-238 tem 92 prótons e 146 nêutrons, né? Então, esse espectro de variação através da fusão, você gera os núcleos e gera muita energia. E ao contrário, se esse núcleo muito pesado, que nem urânio, tem 92 prótons e muitos nêutrons,
difícil de manter ele. Se você instabilizar esse núcleo, ele fissiona, ele arrebenta e gera o que a gente chama de fissão nuclear. Fusão nuclear, muita energia. Fissão nuclear, também muita energia. Fissão, 200 megaelectronvolts de energia. Caramba. 10 a 6. Né? E uma reação química, nós estamos falando de ordem eletronvolts ou quiloelectronvolts no máximo. Então, assim, todo mundo gosta de comparar uma pastilha de urânio, que tem 10 gramas, produz tanto quanto algumas toneladas de petróleo, né? Exato. É o equivalente. A reação nuclear são 200 megaelectronvolts cada reação. E aqui é uma reação de combustão, são alguns quiloelectronvolts. Então, a diferença é 10 a 6. Por isso é que você tem a relação em massa, uma pastilhinha contra toneladas, né? Sim. Então, a energia que está dentro do átomo é muito forte. E tem o segundo parâmetro que é muito importante. Quando você junta prótons e nêutrons, que formam o núcleo do átomo, né? E ao redor tem os elétrons, né? Que é o mesmo número que o número de prótons. Se você instabilizar esse núcleo, você cria núcleos instáveis, que são os radioisótopos. São elementos que têm núcleos instáveis e, para ele ficar estável, ele emite radiação, tipo partícula alfa, que são 2 prótons e 2 nêutrons, partícula beta, que vem do núcleo do átomo, mas é o equivalente a um elétron, e radiação gama, que é uma onda eletromagnética, que é a de maior energia que a gente tem no meio que nós vivemos, né? A luz é uma onda eletromagnética. O raio-x é produzido através de um equipamento. Né? É produzido através de um equipamento. Né? Mas a radiação gama está dentro do núcleo, nesses radioisótopos. E aí a gente pode usar essa radiação para várias aplicações da energia nuclear. Então, resumindo, né? Energia nuclear, a energia que está dentro do núcleo dos átomos, nós vamos utilizar reações nucleares e vamos utilizar esses radioisótopos que têm uma importância muito grande na vida de todo mundo, na sociedade. É isso que nós, dos institutos nucleares, fazemos, tentando entender a ciência, que é o universo, que é o que a gente vê da natureza, transformar numa tecnologia para aplicar essa ciência, gerar desenvolvimento tecnológico e inovações para aplicar na sociedade. Tá. Não. Um breve resumo. É complicado, né? Tem gente que estuda isso a vida inteira e é difícil resumir assim em poucas palavras. É complicado mesmo. E é assim, você falou, até você citou um exemplo, mas a energia nuclear dá para comparar com outro tipo de energia? Tipo assim, André, energia nuclear é 50 vezes, 100 vezes mais que uma hídrica, que uma... Sim, é exatamente essa comparação. Quando a fissão, vou expandir agora o conceito nuclear para poder... Para entrar nisso, né? Assim, né? Bom, eu falei do que é a base nuclear, mas agora vamos falar um pouco das aplicações. Se eu fizer essa reação, que tipo de reação nuclear existe? Alguma partícula incide no núcleo e ele faz uma reação, por exemplo, da de fissão. Ou ele pode absorver, ou pode simplesmente bater e espalhar. Bom, onde é que nós fazemos essas reações? Nos reatores nucleares. Né? Onde tem reação, são os reatores. De que tipo? Nuclear. Então, no reator nuclear, nós podemos fazer essa fissão, que é do urânio 235, que está na natureza, né? E gerar essa energia toda, cada fissão. É uma máquina. Se eu usar a energia que eu estou gerando, eu vou poder usar esse calor gerado, essa gama de energia, por exemplo, para gerar vapor. Rodar uma turbina e gerar eletricidade. Essas são as usinas nucleares. Eu uso a energia da fissão nuclear para aquecer um fluido, no caso a água, ou pode ser outros fluidos, e movimentar a turbina e gerar energia elétrica, ou movimentar o hélice de uma embarcação, ou aquecer com esse calor a parte industrial, ou até térmica, né, em países onde é muito frio e precisa de aquecimento nas casas. Então, você tem uma aplicação para a sociedade da energia. Mas nós podemos fazer de outra forma. Essa mesma reação gerar os radioisótopos. E onde é que eu vou usar esses radioisótopos?
eu vou usar, por exemplo, na medicina nuclear. Eu uso um radioisótopo junto de um fármaco, aí vira um radiofármaco, eu injeto na pessoa e eu posso monitorar ou mapear esse material que entra, inclusive seletivo, ele pode ir para o cérebro, pode ir para o rim, para o estômago. Você seleciona qual fármaco. E aí você tem uma imagem dinâmica do que está ocorrendo nesse órgão. Então você pode, por exemplo, caracterizar um câncer, porque ele absorve mais ou menos dependendo do fármaco. E ali você tem um elemento emitindo luz, né? E você monitora essa luz por fora, então tem um modelo 3D identificando exatamente a posição. Ou você pode usar esse mesmo elemento radioativo, ele pode emitir uma partícula beta ou alfa, e ele fazer cauterizar o câncer naquela posição, ou fazer o que a gente chama de terapia. Seria a radioterapia nesse caso? Ou não? A radioterapia pode ser chamada assim, ou se for externa, um elemento que emite radiação, também focar no elemento que você quer e cauterizar, tratar, ionizar as células, né? São radiações ionizantes. Mas só para completar, onde é que nós fazemos isso? Nos reatores nucleares de pesquisa, em que a gente não está interessado na energia de gerar calor, a gente está interessado nas partículas, nos radioisótopos, ou na utilização de feixes para fazer pesquisa, desenvolvimento científico. Inclusive, é uma das coisas que talvez a gente discuta aqui, a aplicação nas várias matérias, né, como, por exemplo, engenharia civil, mecânica, biologia, qualquer que seja. Então, dois itens importantes aqui na nuclear. A energia gerada, reatores nucleares e produção de radioisótopos e aplicação tanto da energia como do radioisótopo para a sociedade. Você vê que sempre a gente tenta fazer um link da ciência, tecnologia para a sociedade, que isso que é o ponto principal. Não, legal. Eu tinha até... Você quer falar, João? Não, não sei, acho que a gente vai tocar nesse assunto mais para frente, mas assim, hoje os remédios que são utilizados aí pelos hospitais que tratam câncer e tal, né, a radioterapia, eles vêm de fora, né? Não são produzidos no Brasil, né? Então, o que vem de fora são os radioisótopos. Ah, tá. Porque exatamente nós não produzimos nas quantidades e na qualidade que a gente precisa para a medicina nuclear do país. E esse é um dos objetivos do projeto do reator multipropósito brasileiro. Então, o nosso projeto que a gente está desenvolvendo do reator multipropósito da autonomia no Brasil. Tem também esse lado. Esse lado nobre aí de ajudar agora, a combater essas doenças. Que hoje é tão caro, né? O pessoal tratar câncer, né? Exatamente. Mas nós temos toda a capacidade de fazer os radiofármacos. Entendi. Então, por exemplo, o IPEM, né, que é o Instituto de Pesquisas Energéticas Nucleares aqui em São Paulo, que é da Comissão Nacional de Energia Nuclear, né, desde 1960 desenvolve os radiofármacos e aplica aqui no país. Ah, legal. São em torno de 2 milhões de procedimentos hoje, por ano, de pacientes. Poxa, e isso é pouco. Se você comparar com outros países, ainda é pouco. Então, por isso que o RMB vem para aumentar essa capacidade de atendimento da sociedade. Legal. Muito bom. Mas voltando no assunto da energia lá, nuclear, que a gente estava falando você falou dos reatores nucleares e tal. Certo. E aí eu tava até... tive que dar uma estudada para falar com você aqui, porque senão... Ainda bem, né? Estudou para a prova. E aí eu vi que, assim, no fundo, até tava vendo... Há um tempo atrás, aí, alguns meses atrás, o urânio tinha chegado a $100 lá. Isso, aumentou. E agora está em 70. Certo. Mas antes estava bem... Estava bem menos, né? O que deu esse novo olhar aí para a energia nuclear nesses últimos tempos? Então, antes de falar disso, talvez puxar o carro, né, eu falei que a fissão principal é do urânio, que é o isótopo 235, que está na natureza, junto de um outro isótopo, que é o 238. Né, o 235 tem 0,7% só de teor isotópico, a maioria é o isótopo 238. O que faz a fissão é o 235 e não o 238. Tá. E ele está lá no urânio. E o urânio, na cadeia aqui, quando eu comecei a falar da fusão, né, ele é o último dos elementos mais pesados. Né? Hidrogênio tem no universo muito. Urânio tem muito pouco, porque é o último da cadeia. Então, é o que a gente chama uma anomalia. Você tem em alguns lugares, e quando tem, está disperso. Então, uma das coisas que é difícil encontrar é urânio, só alguns países têm, o Brasil tem,
é uma dos locais que tem bastante, mas você tem que fazer a mina, tem que cavar e buscar o material e concentrar esse material, porque ele é muito disperso, tem partes muito poucas. E é isso que a gente faz, o concentrado de urânio, e depois faz o enriquecimento de urânio 235 para utilizar nos reatores. É muito caro e raro. E se você tem um sistema que utiliza muito, né, ele se torna uma matéria-prima importante de valor. E as usinas nucleares, na década de 70, 80, aumentaram muito. Né? O mundo cresceu e depois estagnou. Mas agora voltou. Os chineses têm muitos reatores, a Índia, né? E voltou a ter essa ênfase de reatores nucleares para a geração de energia elétrica. Então, e muitos daqueles que produziam também meio que pararam ou ficaram antigos. Então, o valor aumentou. A oferta diminuiu e a quantidade disponível para aumentar a produção é limitada. No fundo, se tem o urânio, no fundo ele sempre vai ter menos, né? Não tem como. Aí vocês vão ter que inventar outra coisa aí de outras... mas existe. Uma dos itens que é feito é que o urânio, esse 238 que eu mencionei, ele absorve um nêutron no reator e vira um outro elemento que faz a fissão, que é o plutônio, que é muito mais potente, às vezes, do que o próprio urânio, ou seja, menos quantidade, mas mais energia em questão de produção. E são os reatores rápidos, regeneradores de alta temperatura, e que nós temos nas usinas, armazenado em todos os combustíveis que foram usados, bastante plutônio. Então, no futuro, essa fonte ainda vai permanecer. Então não é uma coisa que o pessoal canta aí que vai esgotar? Não. É que eu até mencionei fora daqui para o João que as piscinas de estocagem de combustível das usinas nucleares é uma fonte fantástica de energia. Inclusive os radioisótopos, né, que vão dar sustentabilidade certamente às gerações futuras em termos de energia. Inclusive viagens interplanetárias. Né? Agora, uma curiosidade. O urânio, na natureza, ele é que nem o minério de ferro, assim? Ele fica espalhado no meio do solo, aí você tem que cavar um monte fazer uma mina. Sim. E aí você faz um processo de decantação, alguma coisa assim para separar. Toda a parte de lixo. Só que a gente fala de alguns ppm de urânio nesse material. Parte por milhão. Isso. Caraca, então é bem... É bem raro, não é bem o que chama anomalia. Mas o que acontece? Como eu mencionei, as reações nucleares são extremamente fortes, né? Então, a quantidade é pequena, mas a energia armazenada é muito grande. Certo? E a tecnologia de transportar, de ter a mina, fazer essa coleta, o yellow cake, né, que é o concentrado de urânio, né, depois do processo químico de separação, enriquecer e depois virar combustível nuclear, o Brasil domina, tem essa capacidade. Né? Então, isso é um ponto importante. O Brasil é um dos poucos países no mundo que tem urânio e tem a capacidade de processar esse urânio. Né? O problema são as quantidades, às vezes, necessárias. Né? Tá. E depois, assim, o urânio, depois ele tem que ser descartado, né? O material radioativo, desculpa. Nunca descartamos. Nós sempre controlamos e o que a gente chama dos rejeitos radioativos, né, e que a gente chama, vamos dizer, que tem um potencial ainda de uso muito grande. Toda a parte nuclear, isso é um diferencial de outras energias, né? Por exemplo, petróleo, né? Você polui a atmosfera e coisas desse tipo. No caso da nuclear, todo o processo, a gente guarda o material que está irradiado e o que vem da irradiação deles. Se é material radioativo, é tratado, armazenado. Então, a gente concentra esse rejeito sem dispersar. Então, ele tem radioatividade? Tem, mas bem controlado e armazenado da forma que é feita, né, não se constitui um perigo. E os volumes não são tão imensos, né, não são grandes, né, como a transformação do petróleo lá de baixo, o CO2 vai todo para o ambiente, né, claro, depois de uso. Então, isso, na verdade, é bem controlado. Sim, isso. E todo país que vai usar nuclear, existe um órgão internacional, que é a Agência Internacional de Energia Atômica, que é
ligada às Nações Unidas, né, à ONU, e ela foi criada em 57, desculpa. Em 53 foi Átomos para a Paz, né, foi depois da bomba nuclear, se viu os efeitos benéficos da radiação para a sociedade, né? E então, assim, se você vai trabalhar em nuclear, primeiro, o país tem que ter uma organização para lidar com esse problema. Segundo, você tem que ter agências de controle para controlar a parte da utilização dele. E depois você tem que ter a capacidade de ser usuário, tanto para pesquisa como para a produção de energia. E no caso do Brasil, nuclear, combustível, urânio, reatores, é monopólio da União. Está isso na Constituição. Até tem um insight aqui, que ó, o lixo nuclear é pequeno em volume, na verdade. Assim, todo o lixo nuclear gerado nos Estados Unidos, em 60 anos, caberia num campo de futebol empilhado em menos de 10 metros de altura. Então, assim, é muito... só não gosto da palavra lixo. Porque no fundo ele tem um valor ainda, ele pode ser reutilizado, imenso, né? Um valor imenso. Então, e por que nunca ninguém falou disso daí, na verdade? Não, porque tudo começou com a bomba nuclear, né? Então já começou pelo lado errado e não pelo lado certo. Por isso eu mencionei aqui a questão do Átomos para a Paz na década de 50, como conhecer a energia nuclear, a ciência, desenvolver a tecnologia para a sociedade, que são essas aplicações, tanto de energia nuclear, a energia das usinas, né, de geração de energia elétrica, como as aplicações, eu mencionei a medicina, mas tem várias aplicações industriais, na agricultura, enfim. Os radioisótopos são usados em muitas técnicas. Até você me perguntou também uma das técnicas para pavimentação, né? O que a gente densitômetro de... Densímetro nuclear. Né? Eu tinha comentado com ele que eu lembro, assim, que o pessoal usa densímetro. No Brasil acho que foi proibido isso aí, né? No Brasil a gente não usa, mas eu vi acho que foi na República Dominicana, no Panamá, que o pessoal usava. Né? E era engraçado que o pessoal que ia aplicar, o pessoal falava, você vai usar o densímetro nuclear, os peão lá, né? O pessoal da obra. Aí eles iam com o negócio e ficar tudo com a mão assim, nas partes baixas, com medo de ficar estéreo, sabe? Essas coisas. Não, mas é o mesmo princípio que é usado na indústria para fazer gamografia. O que você tem, na realidade, é uma fonte radioativa, pode ser cobalto, césio, irídio, tem vários tipos, que tem uma especificidade de radiação gama ou beta, e é uma radiação. E se você incide a radiação em qualquer corpo, esse corpo vai reagir com a radiação de alguma forma. Então, se você quer medir a densidade, se você faz uma transmissão da radiação, você pode medir do outro lado quanto passou. Se você calibrar, você saber qual é a densidade. Entendi. É um método fácil de fazer. Mas esse elemento radioativo, ele tem que ser tratado como um elemento radioativo. Ele pode ionizar as células, é o que a gente chama de radiação ionizante. Tem que ter blindagem, tem que ter... Por isso é que mencionei aqui que todo país que for usar tem que ter um órgão licenciador, um órgão fiscalizador que faça as normas de utilização da nuclear e controle essa parte nuclear do país. Você acha que a grande dificuldade de dar as usinas, porque eu vi que hoje o pessoal está falando muito em pequenas usinas para a indústria e tal. Você acha que a grande dificuldade, então, é isso, no fundo, de fiscalização? Não, o Brasil tem o seu, né? E a indústria, por que ela não comprou isso ainda? Porque é muito caro. E você tem que ter todo esse sistema do ciclo do combustível nuclear e de toda a tecnologia, qualidade, garantia de segurança. Então, isso torna a tecnologia cara. Né? Agora, o fator de ser SMR, né? Small Modular Reactor, que hoje está em voga, né? É uma questão de discussão. E nós temos 2 usinas, né? De base, né? São potências grandes, Angra 1 e Angra 2. Então, ele gera grande energia e distribui num sistema de distribuição de energia. Mas, nesse caso aí, você pode ter um pequeno reator, que é parecido, mas só que de tamanho reduzido. E ele pode ser como, teoricamente, vamos dizer assim, um gerador de energia localizado. Mas aí ele vai ter que comandar a dinâmica do sistema, eventualmente. Então ele tem que fazer rampas de potência, ele tem que fazer ciclagem de potência para atender a carga demandada. No caso das usinas nucleares grandes, elas ficam sempre
na base e dando suporte ao que varia, que você pode usar outros tipos de energia. Então, a diferença está na tecnologia desses combustíveis, na tecnologia dessas pequenas centrais, que ainda está sendo desenvolvida. Então, se houver, existem casos no país aqui que sim, pode usar. Exemplo, pode botar isso numa embarcação e lá no norte da Amazônia ficar embarcado. Né? Entendi. Inclusive, existe o exemplo russo, lá o quebra-gelo, lá na Sibéria, ou coisa assim. Outro exemplo são os submarinos, são os porta-aviões, assim, né? E qual é a diferença desses em relação a uma grande usina? Os sistemas combustíveis são mais específicos e você consegue ter uma energia armazenada que pode ficar não 1 ano, 2 anos, que nem as nossas usinas, cada ano, 2 anos tem que trocar uma parte de combustível, porque é muita energia, muito volume. Eles podem ficar 10 anos, dependendo da tecnologia, 15 anos, dependendo de alguma tecnologia que nem os países desenvolvidos, né, mais bélicos têm. Um submarino pode ficar 30 anos sem trocar combustível. Você já imaginou que... É impressionante, né, cara? Então, eu estava até lendo sobre isso, sobre esses navios, que assim, a grande vantagem é que ele não precisa ficar parando para abastecer. Não, porque isso consome tempo deles, logística, ele fica só... se você tem um convencional, por exemplo, submarino, você precisa queimar óleo lá, queimar o diesel, né? E tem atrás dele um navio tanque, né? Porque ele não... né? E então no submarino nuclear não, você carregou o núcleo, ele é autônomo, e o que vai demandar dele ficar parado ou não é a tripulação, são outras coisas que não o combustível. O cara só vai submergir, acho que quando os marinheiros estiverem ficando maluco lá dentro, porque você fica 1 ano sem ver a luz do sol, cara, trancado num tanque. Aí acho que só quando eles quiserem, vamos lá ver o sol. Porque ele pode ficar anos submerso, né? Exatamente. Enquanto que os outros convencionais, se é a combustão, precisa de oxigênio. Então, de vez em quando, tem que subir para botar o snorkel e pegar ar, oxigênio. Né? Oxigênio. Então, assim, tem tantas vantagens. E aí é que vem uma tecnologia que não é tão simples. Então, todo aquele país que detém essa tecnologia, ele tem uma qualidade de país em termos tecnológicos muito grande. É para poucos mesmo. E você falou que o Brasil, a gente está meio que junto com o pessoal top aí disso daí, né? A gente tá não sei se está na vanguarda, mas a gente é bem estruturado, vai. A gente, em termos assim, de quantidade é pequena, mas em qualidade foi muito bom. Mas, assim, infelizmente, ao longo dos últimos anos, não tem sido dada a devida atenção. Então, nós estamos perdendo a capacidade. A gente fala assim, a energia nuclear já usou e não precisa mais. Sim, precisa, qualquer tecnologia. O que ocorre, né? Você tem um grupo de pessoas que a gente chama pioneiros, né, que geraram toda essa capacidade, mas a tecnologia, vamos dizer, a ciência é a mesma. Por exemplo, o iodo, que é usado, por exemplo, para câncer de tireoide, foi usado em 1960. Ele é usado hoje, é o mesmo. Só que a tecnologia da época eram os equipamentos meio brucutus, né, vamos dizer assim, né, primitivos. E hoje você tem toda uma tecnologia computadorizada que faz imagem 3D e né, auxilia muito, né? Você precisa formar as pessoas, você precisa continuar desenvolvendo tecnologia. E o Brasil, infelizmente, forma muito boas pessoas, mas a maioria vai embora ou a maioria não fica na área, porque por ser a área nuclear uma parte basicamente estatal, né, por causa do monopólio, inclusive, não está tendo renovação concursos ou renovação desses grupos. Isso é ruim. A tecnologia vai acabar uma certa hora porque não tem as pessoas para tocar isso tudo. Esse é um dos objetivos do RMB. Claro. Tentar reavivar, ser o que a gente chama de um projeto estruturante de arraste, novamente para fomentar vamos dizer, conhecimento da ciência e tecnologia nuclear e atender de forma correta a sociedade. Eu vejo assim, muita gente defende, né, energia hidrelétrica, as usinas e tal,
Mas o impacto que elas causam no meio ambiente, assim, o espelho d'água, né, que elas formam, né? Itaipu, tudo bem, que é inegável a importância de Itaipu para o Brasil. Mas Itaipu, eu lembro que eu era criança e eu lembro deles caçando os viadinhos lá no meio do mato, lá porque eles iam fazer o lago lá, né? Mas o impacto que causa no meio ambiente, o espelho d'água, né, as usinas hidrelétricas, é tremendo, né? Apesar dela não gerar uma poluição, né, só a queda d'água, né? Belo Monte, por exemplo, foi uma polêmica tremenda, né, por causa foi no meio da Amazônia lá. Eu não sei quantos... O pior caso foi Balbina. Oi? Balbina, que é acima de Manaus. Também, sendo né? 250, não sei exatamente. Então, menos que 300 megawatts de energia. É isso que eu ia perguntar. Se lembra? Teve um lago imenso que perdeu grande parte da floresta. Esse reator nuclear ali... Isso que eu ia perguntar. O Angra 1, Angra 2, ele gera quanto, mais ou menos? Porque uma PCH acho que é 30 megawatts. Não, Angra 1 são 656, se não me engano, megawatts elétricos, mas são 1.860 megawatts térmicos. Angra 2 são 1.300, quase 1.400 megawatts elétricos. Então é um crime a gente não tem investido mais nisso. As duas juntas são 2.000 megawatts. Então e num espaço pequeno. É que nem assim, eu não sou especialista da área, né? Eu sou um reles engenheiro civil. Mas eu vejo assim, ando de bicicleta por aí, a gente vê aqueles baita canavial, né? Sim. O pessoal plantando cana, o álcool, não sei o que lá. Mas o impacto ambiental que gera também é tremendo, né? É uma coisa que a gente precisa pensar um pouco. Esse é o caso, por exemplo, que eu mencionei em Balbina, né? São 256, não é grande. Um porta-aviões, por exemplo, tem 4, 5 reatores nucleares dentro dele. É uma cidade. O meio ambiente não seria danificado como foi. E tem a água em si, porque para refrigerar. E um outro exemplo que eu sempre gosto de dar, assim, eu falo brincando também, assim, na França, né, 75% da energia é nuclear. Então aqui o pessoal que é antinuclear, então deixa de comer queijo e vinho francês, porque né, a energia que está ali... Não vai mais para Paris, viu, pessoal? Vamos ficar aqui em São Paulo. Cidade Luz, né? 75% é nuclear. Então tem mais de 50 usinas. Então você, quando viaja na França, todo lugar que você olha vai ter um grupo de usinas nucleares operando. Né? Funciona bem, né? Um dos países que mais recebe turismo, né? Paris é uma das cidades. E aí ninguém lembra disso, né? Então tem a... Agora você tinha falado que está caindo um pouco a questão de transmissão de conhecimento e tal para essa geração. Mas se assim, nós formamos muito bem os alunos. Nós temos sistemas. Hoje, inclusive, já existem cursos de graduação em engenharia nuclear, tanto aqui na Poli, na USP, quanto lá no Rio de Janeiro, na UFRJ, né? Mas cursos de mestrado e doutorado já tem há muito tempo. Eu me formei mestrado em 1980, mais de 40 e poucos anos. E um grupo de pessoas de altíssima qualidade que ajudou a desenvolver o país nessa área. Mas, infelizmente, acho que depois da Constituição de 88, essa questão de limitar a contratação de pessoas, porque todo mundo virou funcionário público, né? A RJU. Né? Mas é isso que eu ia perguntar. Você acha que isso tem que estar na mão sempre do governo, ou você acha que o governo podia incentivar a iniciativa privada também começar a trabalhar com isso? Isso é uma boa questão. Se você vai nos Estados Unidos, eu no outro dia vi um dado, não sei se quão verdadeiro é, 75% do investimento em pesquisa e desenvolvimento é privado. E você olha na área nuclear, o Bill Gates está fazendo um reator nuclear, Terra Power, né? Está desenvolvendo nova geração de reatores e o pessoal da parte de informática está querendo os clusters. Isso que você ia perguntar. Né? Isso é verdade? É verdade, sim. Gasta muita energia. Então, eles podem fazer aplicações privadas porque vamos dizer, o mercado que eles vão aplicar lhe dá todo esse retorno. No caso do Brasil, nós não temos uma capacidade privada de fazer grande investimento, principalmente na área nuclear. Né? São todas estrangeiras. E o investimento em pesquisa e desenvolvimento necessariamente acaba sendo do Estado. Mas a aplicação da inovação e na sociedade, esse sim deve ser privado.
Tá? Então, essa fica a briga. Não deixam a gente desenvolver alguma coisa, pesquisa e desenvolvimento, né? Mas a gente aplica um pouquinho para a sociedade, né? Não pode, tá? Então mata todo o sistema. Então precisa ter um discernimento maior do que é importante para o país desenvolver, aplicar em ciência e tecnologia, dar suporte aos institutos para isso, né? E às universidades na base da ciência, né? E a privada pode, ele entra no mercado, ele vai aplicar, mas infelizmente o que ocorre? O privado quer ir direto naquele item que lhe dá retorno. Claro. Se não for, então o IPEM foi, na parte de radiofarmácia, foi um grande problema, porque ele começou a atender cada vez mais, aí entra os órgãos regulatórios, que nem a Anvisa, e aí começa a restringir. Aí ele produzia alguns itens, que eram só alguns itens para atender um público específico. O privado entra, ele não faz isso. Ele vai naquele que tem grande público e grande atendimento, porque é o que vai dar retorno a ele. Então, isso é uma das coisas que a gente tem que equilibrar. Tem que equilibrar. No RMB, a gente preza muito isso e a gente quer dar um equilíbrio, inclusive na questão da medicina nuclear, um maior atendimento ao SUS. Ô Perrota, trazendo um paralelo aqui com o nosso viés aqui, que é de rodovia, né? Certo. A gente vê que o modelo de concessão de rodovia foi um negócio que funcionou bem no Brasil. Certo. Né? Porque junta, né, essa celeridade do privado, que ele tem mais autonomia para tomar decisão, contratação, tal, pagar, né? E junta com essa necessidade do ir e vir e tal. Você acha que o modelo de concessão poderia funcionar, por exemplo, para gerar energia nuclear? Você acha que pode ser uma coisa a ser pensada? Assim, eu vou fazer a pergunta a você. Quanto tempo demora essa concessão? 30 normalmente... anos. 30 anos. anos. Rodovia 30 anos, né? Ultimamente tem saído com 30 anos. Isso. Uma usina nuclear, ela tem que operar de 30 a 60 anos. E depois você tem que cuidar dela, descomissionar e tratar todos eles. Você tem que guardar os recursos. Então, às vezes... Aí é complicado, né? Né? Ou seja, o investimento é muito alto e a garantia tem que ser ao longo de toda a vida dela, inclusive depois do descomissionamento. Isso dura quanto tempo? Um século, sei lá? Mais ou menos. A Angra, por exemplo, Angra começou em 1980, Angra 1, né? E nós estamos mais de 40 anos, ela vai ficar 60 anos e depois vai ser quase um século que você tem que estar atento a ela, né, de alguma forma. Então, você tem que ter um retorno de capital para o privado que seja justo para isso. Né? Então, pode, mas as condições ainda não são... Não, é complicado você ter um contrato de 100 anos, por exemplo, né, desse comissionamento, guarda do material, né? Isso é complicado mesmo. Agora, você tem concessões assim, de operação, mas alguém vai investir, vai guardar e vai ser responsável. Né? No RMB, a gente sempre pensou um pouco disso, mas não foge. A CENEM, que é a Comissão Nacional de Energia Nuclear, que é responsável pela pesquisa e desenvolvimento do país, ela tem que ficar responsável. Mas a gente pode ter, sim, concessões de operação e de utilização. Entendi. Né? Legal. Perrota, conta um pouco pra gente do RMB, então, né? Porque eu falei o brilho muito, dos né? olhos aí. Né? O que é o projeto, para o pessoal entender de forma geral? Isso. Então, o RMB, o nome é Reator Multipropósito Brasileiro. O que é um reator multipropósito? É um reator de pesquisa e que ele se propõe a fazer várias atividades. Então, uma principal atividade dele é a produção de radioisótopos para atender medicina, indústria, todos os tipos de radioisótopos produzidos em reatores. Ele se propõe a produzir feixe de nêutrons, que para ter um laboratório que você usa esses nêutrons para caracterizar materiais, conhecer as estruturas de materiais. É o mesmo que ocorre vocês já devem ter ouvido falar do projeto Sirius. É isso que eu ia falar, mas ela é um acelerador. Um acelerador de elétrons que gera uma onda eletromagnética, que é um raio-x, que é a luz síncrono, e essa onda eletromagnética é que analisa os materiais. No nosso caso, nós geramos nêutrons no reator, em alta quantidade, que faz um feixe de nêutrons, aí a mesma análise que você faz nesse material com o raio-x,
né, de determinada energia, que é a luz síncrona, você faz com partícula neutra. Qual é a diferença? O nêutron ele não tem carga, ele só tem massa. E a onda eletromagnética é uma onda eletromagnética. A penetração de uma onda eletromagnética é limitada a um determinado densidade ou número atômico dos materiais. E os nêutrons, né, eles são transparentes, por exemplo, a núcleos muito leves. Então, os nêutrons são excelentes para analisar materiais biológicos ou materiais de baixa densidade, enquanto que o raio-x, né, outros materiais. Então, se juntar as duas técnicas, você faz um espectro muito grande. E essa é a ideia. Ele tem o espectro de raio-x, o que ele pode fazer, e nós vamos fazer com nêutrons. Às vezes, as técnicas são bem semelhantes. Entendi. Né? Mas um complementa. Quer dizer, um projeto vai ser complemento do outro. Sim, nesse caso um complementa o outro, não somos concorrentes. Inclusive no exterior, muitos dos laboratórios grandes, né, sempre tem um síncrotron e um reator nuclear, né, para complementar as técnicas. Certo? E outra aplicação que nós temos é teste de combustíveis e materiais. Para quê? Para garantir segurança nas centrais nucleares ou mesmo na propulsão nuclear ou nos SMRs, que vão ser futuros. Então, ele está preparado para testar espécimes de combustível e materiais, e aí você garantir a segurança que ele vai ter na central nuclear durante a operação. Então, isso, os países principais têm vários laboratórios, e nós vamos ter isso. E, finalmente, a gente tem também a utilização de nêutrons para análise por ativação neutrônica. O que é isso? Qualquer elemento que você, químico ou material, você pode botar num feixe de nêutron, ele vai ser ativado, vai gerar um radioisótopo. Então você pode usar essa técnica de ativar qualquer pequeno material, depois analisar e você sabe quimicamente o que tem lá dentro. Dá um exemplo. Lá no norte, né, na Amazônia, tem garimpo, usa mercúrio. Isso vai para o rio, vai para os peixes e a população indígena come o peixe e ele vai ter uma certa quantidade de mercúrio. Como é que mede? Então, uma das técnicas que foi usada é pega o cabelo do índio, né? O mercúrio vai para o cabelo e aí você pega esse cabelo e irradia no nosso reator lá de pesquisa. E depois mede. Então, você vê quanto de mercúrio está incorporado naquele cabelo. Então, você pode fazer uma estatística. Outro método por exemplo, aqui medir poluição, tira leaking de árvores aqui em São Paulo e faz um monitoramento. Então você sabe, no sazonal, quando é verão ou inverno, qual é a diferença da poluição que está. Então são várias aplicações. Então o RMB vai ter o reator com a grande potência, 30 megawatts, uma grande capacidade de feixe de nêutrons, uma grande capacidade de produzir radioisótopos, uma grande capacidade de testar combustíveis. Inclusive, nós fizemos uma inovação que pode testar rampas de potência segmento de carro, atendendo os SMR, que tem uma operação diferenciada, ou mesmo navios. Quando você fala rampa de potência, para você dar um... por exemplo, você está a 20% da potência e aí você precisa aumentar, o consumo aumentou. Então você tem que ir a 80%. Isso no reator é uma rampa de potência. Tá. E o reator tem que responder, é uma máquina térmica, ele tem que responder a contento. E o combustível nuclear não pode arrebentar, ele tem que aguentar isso. E você tem que testar, tem que dimensionar o combustível para isso. E tem que qualificar num reator para garantir que isso ocorra. E o RMB se propõe isso. A nossa inovação foi colocar isso no reator da forma que a gente projetou. Inclusive, a gente sabe que alguns outros países estão desenvolvendo um reator agora que está usando essa mesma dispositivo que a gente usou, né? Então, o reator com essa capacidade e os laboratórios associados. Então, um laboratório de feixe nêutrons, um laboratório de processamento dos radioisótopos, um laboratório de análise por ativação neutrônica e um laboratório de análise pós-irradiação desses combustíveis materiais. Mas é só isso? O RMB não. Nós vamos ter também, no futuro, um acelerador de partícula, ciclotron, que uma das reações nucleares que ocorre é com nêutrons no reator nuclear, que dá fissão, fissiona, gera nêutrons e faz a reação em cadeia. Mas uma outra forma de ter reações nucleares é com partículas aceleradas que encontram o núcleo e têm reações. Existem aceleradores pequenos de partículas, existem aceleradores muito grandes, que nem na Europa, né, e nos Estados Unidos.
Mas ao fazer esse acelerador, nós queremos fazer um outro tipo de radioisótopo que não é feito no reator nuclear. Então a gente complementa todo o espectro de radioisótopo necessário para atendimento aqui no Brasil. Aqui no Brasil. E lasers de alta potência. No IPEM tem laser. Laser hoje, você faz aceleração de partículas e faz também fusão nuclear. A fusão nuclear que os Estados Unidos está fazendo é com laser. E nós temos também um outro laboratório que vai ser feito de fusão nuclear, inclusive já está projetado. No Brasil a gente tem uns 2, 3 grupos em fusão nuclear e a gente vai centralizar no RMB. E, finalmente, um grande centro que eu imagino do desenvolvimento do uso da tecnologia das radiações para a sociedade, para o ser humano. Então, um grande centro de desenvolvimento disso. Você vê que tudo que eu estou falando é nuclear. Uhum. É nuclear na fusão, é nuclear na fissão do reator, é nuclear dos aceleradores, fusão nuclear. Então, isso afeta a Comissão Nacional de Energia Nuclear. Então, o que é o RMB? Um grande centro de pesquisa e desenvolvimento da tecnologia nuclear. Quer dizer, vocês vão ter lá toda a questão da reação nuclear e vão vários laboratórios em volta para estudar esse material que vai estar... Não só no reator, mas com aceleradores, a fusão nuclear, lasers. Então e também o desenvolvimento de tecnologias para aplicação, né, inovações, e formação de recursos humanos, né, que é fundamental para manter sempre essa tecnologia. Está no local em Iperó, perto de Sorocaba, do lado do Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo, onde está sendo construído o protótipo de terra do submarino brasileiro, e também lá é feito o enriquecimento de urânio. Esses dois conjuntos, né, CENEM e Marinha, é o grande polo de tecnologia nuclear no Brasil. No outro dia alguém me falou assim, né, é semelhante lá a Cadarache, na França, onde tem, junto lá, perto de Aix-en-Provence, né, onde tem a parte da Marinha e também tem a parte da civil de desenvolvimento da tecnologia e também de todos os reatores, né, que eles usam, né, tem que ter um centro de pesquisa forte, né. Legal. E a ideia de isso daí tudo ficar pronto é quando? Então, devia estar... Agora vem essa pergunta é mais difícil do que toda a explicação técnica que ele deu aí. Não, então, nós começamos o projeto em 2008. Estava dentro do plano de ação de ciência, tecnologia e inovação do Ministério da Ciência e Tecnologia, em 2008, e era para estar pronto em 2015, 2016. Nós fizemos infelizmente, nós não tivemos o recurso. Ele foi iniciado, fizemos como projeto de grande vulto, foi aprovado pelo Ministério na época não era de Economia, era de Planejamento, ou coisa assim, entrou no PPA do governo, na época, mas não foi adiante. E, em paralelo, a gente fez um convênio com um acordo com a Argentina, e lá nós começamos os mesmos reatores semelhantes lá na Argentina e aqui. Lá eles já estão fechando, ano que vem já está operando. E nós ainda estamos no chão. Caramba, a gente ficou para trás então. Ficou para trás. Tudo por causa de recursos. E acho que agora o Brasil fechou a torneirinha de investimento na área de ciência e tecnologia durante muito tempo. Uma pena, né? E agora com o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o FNDCT, ele conseguiu não ser contingenciado. Teve uma época que era 90% contingenciado, agora não pode ser. E tem um recurso razoável para ser utilizado em ciência e tecnologia. E é com esse recurso que a gente imagina que o RMB vai poder ir para frente, né? O projeto RMB como um todo, ele é em torno de 500 milhões de dólares, eu diria que hoje um pouco mais, né? Porque já passou tanto tempo e a correção que tem que ser feita. Tem inflação em dólar também, né? Tem. E também o mundo não é mais igual, né? Depois da coisa, pandemia, fornecimento, disponibilidade, não é tão... Cadê de suprimentos mudou bastante. Mudou bastante, né? Mas a necessidade continua alta. Posso... Mas aí, sim, em suma, quanto vai 2026, 2028? Se vierem os recursos que a gente... em 6 anos a gente teria o reator. Então, a ideia agora, nós começamos a fazer a terraplanagem, a primeira terraplanagem, né?
a Carter está contribuindo de alguma forma através do projeto, né? Com muito orgulho. Isso, e por acaso o João, lá em 2011, 12, por aí. Foi o primeiro contrato que nós fizemos para o projeto básico. Nós tínhamos o projeto de concepção, que era nosso, a empresa Intertechnic, e o João trabalhava lá, ele que projetou grande parte do viário, né, do plano diretor do empreendimento, né? Por acaso, e agora está trabalhando de novo. Muito legal isso. É isso aí, tem que começar, tem que terminar, né? Não pode deixar pela metade. Uma coisa interessante, eu sempre falo, todo mundo que trabalhou no RMB ou as empresas, né, elas se tornam meio que parceiras. Com certeza. Né? Assim, parte da família querendo que termine, né? Mas a gente, independente do projeto, assim, a gente sempre acaba vestindo um pouco a camisa, né? Eu não posso ficar falando detalhes, né? A gente está fazendo um centro de treinamento de um time de futebol, fora de São Paulo. Aí você fala, porra, aí você começa a ter simpatia pelo time. Porque você fala, não, vamos lá, vamos fazer e tal. Mas o que eu ia perguntar é outra coisa. Certo. O projeto do RMB, ele tem algumas peculiaridades, assim, dentro do mundo da engenharia, que eu lembro, assim, né, dessa época de 2012. Certo. Por exemplo, a gente teve que fazer uma sondagem lá, 100 metros de profundidade, onde ia ficar o reator. Isso. Cara, que é um bagulho absurdo. Eu nunca vi nenhum projeto assim nosso que a gente tenha feito uma sondagem. Isso é pra ver o reator tem que estar com Não, é para a gente verificar se tinham cavernas embaixo. Porque e é uma normativa, arenito, né? Você tem que ter garantia. O reator é projetado a sismo, né? Embora a gente tenha um perfil sísmico não tão grande como outros países, mas obrigatoriamente você tem. Ele tem que ser projetado a tornados de alta intensidade. E hoje começa a ter tornados interessantes aqui, né? Exato. E um dos requisitos era verificar se não havia caverna embaixo. Ou seja, se a rocha era rocha sã até que ponto, né? Aí eu lembro, acho que o FCK do concreto tem que ser altíssimo, porque... Então, assim, eu ia te perguntar, o que você lembra, assim, de fora da curva, assim, do mundo da engenharia que a gente podia citar aqui, que para dizer, o reator ele tem que resistir a uma bomba, um ataque aéreo, tem alguma coisa assim? Tem sim. Eu vou responder isso, mas depois eu queria falar de uma outra coisa que é um ganho tecnológico que a gente fez, que é muito forte. Mas eu vou voltando aqui, né? Ele tem que ser projetado a sismo, então o sismo, a base está lá na rocha, e você tem que propagar isso para cima. Então, as suas estruturas são muito rígidas, né? Então tem que resistir a tudo isso. Né? Inclusive com sensores para determinar se está ocorrendo. Né? Isso, e garantir que a estrutura fique íntegra. E todos os sistemas têm redundância, né? Porque se um falhar, o outro opera, né? Isso. Nós temos... A segurança é fantástica. Nós projetamos esse reator. O nosso primeiro reator aqui no Brasil foi em 1957, lá no IPEM, de 5 megawatts, construído em um ano naquele tempo, né? E hoje o RMB, em termos de segurança, tanto para a operação como segurança intrínseca dele, é daquele tipo, você pode ir embora, desligar, ir embora que não vai ocorrer nada. Porque tem sistemas redundantes, sistemas passivos, né? Não precisa de sistemas ativos para resolver. Ninguém olhando, né? Isso, desligar alguma coisa. Então, os ventos, vento é um problema, né? E hoje é um problema. Você tem que garantir que a estrutura vai resistir e resistir a mísseis, né? O vento traz míssil. Né? Entendi. Né? Então, a estrutura não pode varar um míssil e arrebentar as paredes. Então isso também é calculado. Então o pessoal de Peró pode ficar tranquilo que... Não, inclusive o nosso... isso é... Pegar esse gancho aí, desculpa, a gente vai se estender um pouco de tempo, mas o papo tá bom, né? Assim, só para ter uma ideia, né? O reator, né, é um reator de pesquisa, a gente quer, que eu disse, não quero energia, eu quero feixe dos nêutrons, feixe de radiação. Então, o tamanho dele tem que ser mínimo, ou seja, tem que ter uma alta densidade de potência. Então, eu tenho, o tamanho do reator é 40 centímetros, 60 centímetros de altura. Só tenho 37 quilos de urânio. Aí, quando você vai para Angra 2, só que é 1.300 megawatts elétricos, são 4.000 térmicos, tem 110 toneladas de urânio. Caramba! Então, 37 quilos para 110 toneladas. Então, o nosso potencial
né? Vamos dizer que você funda isso e disperse. O nosso potencial é muito pequeno. Então, a gente projetou o reator, né, numa área em que, em 800 metros, que é a nossa área de plano de emergência, ele está dentro do sítio. A gente não tem... isso está até normatizado nas normas americanas. A quantidade é tão pouca que você não imagina que, mesmo que você imaginar, a população, o raio do nosso sítio é suficiente para manter qualquer eventualidade dentro do sítio. Angra são vários quilômetros, são 30 quilômetros, né, porque as quantidades são bem maiores. Né? Então, mas todos os sistemas são feitos para reter isso. Então, isso é hipotético, tanto que a gente chama de acidentes hipotéticos. Eu nem falei de um negócio que era uma dúvida minha, de resfriamento, né? Porque isso aqui é... Então, isso é outra coisa. Quando você vai produzir energia, você vai gerar calor, vai gerar vapor, você tem uma máquina térmica. Então, o sistema tem que ser em alta temperatura. Por isso que são todos os sistemas pressurizados. Aqui não, eu não quero nada disso, ao inverso. É uma piscina aberta, são ambientes. E o prédio em si é mantido sob pressão, ou seja, o ar tem que sair de dentro, de fora para dentro, nunca de dentro para fora. Né? Então, a segurança é outra. Então, um reator de pesquisa, tanto que a gente tem esse lá no IPEM, desde 57, dentro da cidade universitária, muita gente não sabe que em São Paulo tem um reator. Não sabe, não. Nós temos 2. Tá, mas, então, João, tem muita tecnologia. Mas eu tenho um ponto tecnológico aqui que eu queria realçar, que é o ciclo do combustível. E assim, a gente já teve no passado, lá na década de 70, o famoso efeito Carter, né, do americano, que não exportava combustível. Então a gente tinha um reator de pesquisa, precisava de combustível e não tinha. Então, para o RMB ser autônomo, nós trabalhamos para que a gente forneça o combustível, nós produzimos. Então, o que nós fizemos? Em conjunto, em cooperação com a Marinha do Brasil, foi feito uma cascata de enriquecimento em urânio, até 20%, que é o que a gente usa, bastante concentrado em urânio, para fornecimento exclusivo do RMB durante a vida dele. Então, nós temos isso feito aqui, fica lá em Aramá, em Iperó. No IPEM, nós ampliamos a nossa capacidade de fabricação dos combustíveis. A gente pega o F6, que é um gás, e transforma em metal, transforma em liga e faz o combustível. Então, nós fizemos uma cadeia de produção de combustível e, inclusive, os alvos para a produção do molibdênio e tecnésio, que é um dos principais itens da medicina. Bom, e produzimos 19 elementos combustíveis e pusemos no reator que a gente tem lá, que é uma unidade crítica, que a gente chama. 19 combustíveis. Nós temos o sistema de fornecimento de combustível pronto. Pouquíssimos países no mundo têm isso. Inclusive, alguns vieram perguntar se a gente não fornecia. Né? Pouquíssimo. Isso tudo feito aqui no país. Né? Eu mencionei para você, eu brincando, né? O reator funciona assim, o nêutron vai, fissiona o urânio fissiona, gera 2 nêutrons, e vai fazendo a reação em cadeia. Né? Então eu brinco que esses nêutrons do nosso reator falam português, porque tudo foi feito aqui no nosso país. Então isso é um ganho tecnológico, esse é o arraste, né, estruturante que a gente fala do projeto. E como isso tem várias coisas que vão ocorrendo em paralelo. Né? Então, o RMB é um reator? Não. É um grande centro, vai ser um centro de desenvolvimento de tecnologia nuclear, vai produzir ciência, vai produzir radioisótopos, vai produzir conhecimento e vai atender às necessidades do país nesse campo. E garantir que o país seja um país de primeira classe, né? Ganhando sempre desenvolvimento tecnológico e um conhecimento. E o conhecimento da área nuclear, essa ciência, né? Eu acho que na geração lá, talvez dos meus netos, bisnetos, tataranetos lá, eles vão estar aí no espaço, vão estar em outros planetas, e essas fontes que a gente tem de energia, de radioisótopos, esse conhecimento vai auxiliar certamente o futuro. Então, o pessoal que fala é contra nuclear, eu sou contra armas, eu sou contra a utilização errada, né? Claro. Mas eu sou a favor de ganhar conhecimento, ter conhecimento e saber fazer com segurança.
O pessoal confunde muito nessa questão de bomba, de uso militar para uso dual que a gente fala. E é um dos itens, por exemplo, na parte que é monopólio, o urânio, porque tudo isso é contabilizado, aferido o Brasil tem um acordo com a Argentina para salvaguardas e um acordo internacional com a Agência Internacional de Energia Atômica. Tudo é contabilizado, tudo é verificado. O Brasil não faz nada fora dos regulamentos assim, de acordos internacionais assumidos, né? Uhum. Mas a gente tem que desenvolver e conhecer a tecnologia. Legal. Eu tenho Manda aí, uma questão não, uma curiosidade. Teve aquele filme que fizeram faz pouco tempo lá do cara que fez a bomba. Certo, Oppenheimer. Isso. Não lembrava o nome do cara. Oppenheimer. Que eu não vi o filme mesmo. Devia ter visto o filme antes de fazer. Mas enfim. Foi exatamente quando começou a descobrir um pouco da tecnologia nuclear. Como é que foi isso? Isso que eu ia perguntar. Assim, primeiro veio a bomba e depois a utilização como energia. Foi isso? Então, é assim, né? Ou eles já começaram a estudar pensando em fazer a bomba? Como é que foi? Ou foi o Einstein? Eu sei que o Einstein também estava envolvido nisso aí, né? Assim, você primeiro, Madame Curie, conheceu a radioatividade, né? Sem querer que ela inventou a fotografia, não foi isso aí? Isso, eu lembro dessa história. E assim, aí Fermi e outros eles descobriram a reação, a parte de reação em cadeia e poder utilizar isso num reator nuclear, fazer as reações de forma controlada. Uhum. E ao fazer isso, precisava desenvolver essa quantidade de urânio e necessário para produzir a criticalidade do reator. Então eles começaram a desenvolver a produção do urânio. E viram que, ao produzir urânio também, podia produzir o transurânio, que é o plutônio, que seria bom. Eles desenvolveram ali a capacidade de fazer a reação nuclear de forma controlada e uma reação, mesmo nuclear, de forma não controlada, que é a explosão. Na realidade, um reator nuclear, ele tem todos os sistemas para garantir que ele não vire de forma não controlada. E se você não controlar, ele vai expandir essa reação. E a gente tem os mecanismos para garantir que ele não faça isso. Um artefato, não. Você quer que exploda aqui, no menor tempo possível, grande energia, como uma explosão. Entendi. Então, eles desenvolveram tudo isso. E aí viram que começava as aplicações. Aí fizeram a parte de desenvolvimento do submarino nuclear e depois a primeira planta que foi shipping port, planta comercial, de pequeno. E aí começou o escalonamento, até que na década de 70 eram quase 100 usinas nos Estados Unidos. Então, dali havia a aplicação industrial, viram que... Dava para fazer uma arma. Não, na primeira foi para fazer arma. Foi ao contrário. Aí depois viram que dava para controlar a reação. Fazer de forma controlada, vamos aplicar. Entendi. E aí, na década de 50, veio essa questão do átomos para paz, que foi o programa do Eisenhower, né? E que gerou a Agência Internacional de Energia Atômica, que é dentro da ONU. E aí o Brasil começou nessa época, 56, 57. E aí uma curiosidade, qual que é a contribuição do Einstein nesse processo? Ele ele ajudou a desenvolver o... Ele é o pai da radioatividade. Né? Quer dizer, a ciência do núcleo do átomo tá... foi baseado na relatividade. A ciência, aqui eu só usei parâmetros, vamos dizer, de engenheiro, né, macro. Entendi. Né? Mas toda uma ciência nuclear é bastante ampla. Né? Legal. O entendimento das partículas, como aquilo... Entendi. Que é a física quântica, né? Aqui eu só fiz isso na faculdade. Isso. Então aqui eu até hoje eu não entendi direito. Então isso aqui é importante, quer dizer, você deu um exemplo bom. Como é que um descobrimento na ciência vira o desenvolvimento de uma tecnologia? Exatamente isso. É o que a gente tenta fazer. Ciência você sempre vai conhecer cada vez mais, vai pesquisar e vai conhecer, e ao mesmo tempo você tem que ver como é que você desenvolve a tecnologia para utilizar aquela ciência. Então você deu um bom exemplo. Uma vez eu estava vendo acho que foi aquele Sérgio Sacani lá, que está sempre no YouTube aí, que é um físico famoso também. E aí ele falou,
você pode ver, os países que dominam o mundo, as grandes potências, o que todos eles têm? Os melhores físicos. Sim. Porque são os caras que desenvolvem, que estudam as tecnologias, né? E depois aplica comercialmente ou militarmente, né? E a gente aqui no Brasil... a gente está muito atrasado nesse sentido, né? A base de tudo é a ciência, né? É o conhecimento da natureza e como os fenômenos todos ocorrem. Exato. E você tenta desvendar isso. Isso. E aí o passo seguinte é desenvolver, com base nessa ciência, uma tecnologia que tem alguma aplicação. Uhum. E aí, se você põe a sua cabeça nova, vai para a sociedade. Exato. Né? Então, esse caminho... Por isso que chama Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Né? É verdade. Que é a inovação, né? É isso aí. Queria agradecer. A gente divagou um pouquinho, mas... Né? Não, foi bem legal, bem... Assim, óbvio que a gente não consegue se aprofundar, porque o negócio ele é um iceberg, né? No fundo, tem muita coisa profunda, mas gostaria de agradecer, Dr. Perrotta, por disponibilizar a sua disponibilidade aqui, né, por compartilhar um pouco do conhecimento com o nosso pessoal aqui. Se deixar a conversa vai embora. Né? E faça as considerações finais, enfim. Eu primeiro eu agradeço essa oportunidade de falar sobre a tecnologia nuclear e o que a gente faz aqui um pouco no Brasil, né? Eu nasci em 1953 junto do Átomos para a Paz. Eu acho que eu sou filho do sistema nuclear, né? Acho que foi minha missão toda a vida. Então é muito importante, eu acho. E tem uma aplicação para a sociedade muito importante. Se a gente não tiver esse conhecimento e essa capacidade, a gente está desprezando primeiro os recursos que o país tem e segundo a melhoria para a sociedade de uma forma geral. Então eu sempre que posso eu tento mostrar que a energia nuclear é boa, é importante ao país, mas mais importante que isso é você deter o conhecimento para buscar utilizar ela de forma adequada, né? E mostrar, nós fizemos lá em Peró, você acho que não chegou a ver, né, João? Um centro de informações junto lá onde nós estamos construindo. Qual é a ideia? A gente trazer as escolas locais, para eles verem e entenderem desde esses princípios. Aí dá oportunidade de eles estudarem e ver. E chegar, né? Por exemplo, teve uma vez fizemos 3 audiências públicas, uma em Peró, uma em Sorocaba e outra em São Paulo para iniciar o processo do retorno. Nós temos que licenciar no IBAMA, né? Tudo é licenciado, né? Nós já plantamos 10 mil mudas de árvore, 100 mil mudas. Caramba. 10 mil mudas de árvore. Agora eu fiquei complicado, se é 10 ou 100 mil. Mas para recompor a fauna, a flora que vai ser devastada lá. Foram 10 mil mudas de árvore. Recompor a mata ciliar, que como a gente recebeu, foi desapropriado os terrenos, eles tinham plantações e chegaram muito próximo ao rio. Nós estamos refazendo 30 metros, né, porque é a continuidade da Floresta Nacional de Ipanema, né? Sim. Então nós estamos mantendo o meio ambiente, estamos cuidando também do meio ambiente, mas fazendo desenvolvimento ecológico. Então, trazer as crianças para ter essa oportunidade. E uma vez foi em Sorocaba, né, o pessoal, né, ia destruir Sorocaba. Né? Era um grupo show nuclear. Né? E a gente está sujeito a isso sempre, né? Não é novidade, não. E aí a gente fez uma visita lá no IPEM com a Defesa Civil de Sorocaba, o pessoal da Câmara Municipal, a secretária de Meio Ambiente, né? Foram todos lá, e um grupo de cidadãos lá de Sorocaba. Eles levaram um susto quando chegaram no IPEM. Ele conhece o IPEM. Como pode? Aqui tem reator nuclear, tantas árvores, tão bonito aqui, como é que pode isso? Associavam o nuclear com coisa degradada, não com Chernobyl, né? Com coisa bonita. Pior que é bonito, lá tem uns eucaliptos enormes, lá uns pinheiros. Exatamente. E a RMB vai ser semelhante. Vai ser assim, né? Isso. E aí conheceram lá o reator, conheceram os trabalhos, conheceram a radiofarmácia. Eles saíram de lá agradecendo, entendendo, sendo que uma das pessoas que visitou era usuária de radiofármaco que estava com câncer.
né? E aí eles entenderam. Aí a secretária ficou até sem medo, porque ela trouxe a TV Tem, né, da Rede Globo, para fazer, aí não tinha muito o que falar, só elogiar, né? Então, mas é importante que as pessoas conheçam, né? E não ter esse lado ruim, né? Ou essa imagem ruim, ou achar que é ruim. Ao contrário, né? E quando você falou lixo, né, eu olho de outra possibilidade. Com certeza. É uma concentração de energia que certamente vai auxiliar no futuro. Com certeza. Tem que tomar os cuidados, lógico, tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado para não ter acidente, lógico, por isso que tem o licenciamento, mas é fundamental o conhecimento. Sem conhecimento você não faz nada disso. Muito Show de bom. bola. Aí o pessoal que quiser saber mais, acho que é só pesquisar reator multipropósito brasileiro, que vai achar muito material aí na internet, tem bastante no YouTube. material. Vai ter muita coisa aí, quem quiser se aprofundar no tema, né? Isso. Tem aí no site da CENEM também tem bastante informação. Tá muito obrigado, viu, André e João, viu? Muito obrigado. E a gente fica muito feliz de participar também. De alguma forma de alguma forma. Somos sócios, né? Porque a gente tem que deixar uma coisa para a humanidade. Né? Então, nós fizemos lá também uma coisa muito interessante, né? Nesse processo de replantio, a gente separou uma área entre os rios, que não... E a gente chamou de Bosque dos Pioneiros. E toda pessoa que trabalha vai lá e planta uma árvore. A gente já tem mais de 150 hoje plantadas. Com a minha ferramenta lá, plantar uma mudazinha, uma mudinha. E se você abre no Google, Bosque dos Pioneiros RMB, você vai ver lá a foto do pessoal plantando. Legal. Vou lá então, vamos lá um dia. Vamos pegar o pessoal aqui da cátedra e vamos lá plantar umas mudas lá. Isso, legal. Ficou compromisso aqui. Isso, legal. Prata, mais uma vez, obrigado. Viu? Obrigado a vocês. Valeu. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Se gostou desse episódio, deixe um like, se inscreva no canal. Valeu e até mais!